Fábio, aí eu lhe pergunto, por que você acredita que o governo não estaria investindo os recursos na saúde, então? Porque o Estado negligenciou todo esse tempo essa pandemia. Veja que nós estamos na segunda fase, na segunda onda, como se diga. Segundo pico. Segundo pico grande, porque o primeiro pico houve aquela, mais ou menos nesse período agora, uma avalanche realmente de óbitos, não tão grande quanto agora, mas houve uma desinformação maior, todo mundo receoso. E aí, todo mundo recebeu muito dinheiro do governo federal. Todas as cidades, os estados. O Brasil todo. O Brasil todo. E aí chega a calmaria que chegou. O pessoal dizia que ia morrer muita gente depois da eleição. Aí aglomerou muita gente na eleição. Depois da eleição, 15 dias depois, ninguém teve Covid. Ou teve em uma quantidade menor. Aí você chega, passa, vem novembro, fim do ano, não teve nada disso, passa o carnaval, agora o culpado foi o carnaval. E aí, que dê os leitos, onde estão a estrutura que deveria estar pronta, não só para a pandemia. Porque quando a pandemia passasse, nós iríamos continuar tendo as pessoas se mutilando nos hospitais por falta de tratamento, perdendo membros, morrendo, os hospitais sem estrutura, que a saúde do estado hoje é um caos. Se você olhar os hospitais regionais do Rio Grande do Norte, 90% dos hospitais regionais sequer tem um pronto-socorro. Então eu considero Mas eu lhe pergunto, historicamente isso não sempre foi assim há décadas? Sempre foi assim, é por isso que eu digo, tivemos um momento em que teve muito recurso, que poderia ter feito toda uma infraestrutura para evitar, não só a pandemia, agora que talvez, nós não podemos culpar o gestor que não pensou que fosse ter. Uhum. Não pensou que fosse ter. Vou dar um exemplo aqui, São José recebeu 6 milhões de Covid. Aplicou uma parte na doença, não ia gastar o dinheiro, criou a ideia de construir um centro Covid para 30 leitos, uma área que ia receber um tomógrafo que custava 1.200.000 e pouco, para 70 exames dia, e um laboratório. Claro que isso não ia ser usado na pandemia. Na época até a pandemia estava lá embaixo, mas ia ser usado agora. E aí pode ser usado assim que tiver concluído. E aí passou a pandemia, vai continuar. A saúde sempre precisou de leitos. O Rio Grande do Norte sempre precisou de leitos. Negligenciou todas as vezes que precisou de leitos. Nós temos um estado que tem 3 milhões de habitantes. Aí essa nota do governo, que é uma coisa, para mim, que mostra exatamente o descaso, diz que o estado gastou 15 milhões de reais de recurso próprio na pandemia. 15 milhões de reais dividido por 12 meses, o ouvinte que está me ouvindo, dá 1.200.000 e pouco por mês. Se você dividir por 167 municípios, dá 7.000 reais por mês. Eu quero saber onde é que se combate pandemia com 7.000 reais mês. Era essa a ação. O que hoje o Estado tem de ação é armazenar um medicamento e mandar para os municípios. Essa ação, nem essa ação, existe uma transparência que a população hoje mesmo está toda sem entender porque que a Paraíba está com 70 anos, 60, o outro está com 69, e nós estamos aqui. O Estado é incompetente em fazer um armazenamento de medicação. Você avalia o resto que tem. Então hoje, se você olhar, e eu não estou falando só de UTI não, filho, eu estou falando da saúde em geral. Existe um estigma que diz que pronto-socorro e unidade de pronto atendimento tem que ser feito pelos municípios. Se criou essa lógica no Rio Grande do Norte, parte dela pelos governos que negligenciavam o pronto atendimento, e parte dela exigência do Ministério Público que os municípios custeassem isso aí. Como é que eu posso pressupor que existe um hospital em João Câmara, ou existe um hospital em São Paulo Potengi, ou em São José do Pibu, que tem que existir, mas não pode ter uma porta de entrada para um paciente que chega pedindo e clamando pela vida? Isso não existe. O Ceará tem os hospitais de referência, mas todos eles têm um pronto atendimento. Bom ou ruim, impactuado ou não com os municípios, eles têm que existir. Fábio, e isso nunca existiu.